galera, tudo bem? Vocês estão no canal do Calhau, eu sou o Calhau. Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês de carro novamente, né? Porque sabe como é que é? Essa correria da vida toda, a gente não consegue fazer vídeo certo, no espaço certo. Então o importante é que a gente discuta as ideias aí, eu acredito, e que a gente aponte algumas coisas que são interessantes aí nesse tipo de vídeo que eu estou fazendo nesse momento, que é um vídeo de review ou de resenha do filme Ninguém Vai Te Salvar, que estreou no Hulu e também no Star Mais aqui no Brasil, né? Acho que o Hulu não é muito famoso aqui, é mais o Star Mais mesmo. E esse filme é sensacional, gente. É um filme recentemente lançado. A premissa dele basicamente é de uma sobrevivente a uma invasão alienígena. Isso não é spoiler, tá? Isso aí tá na própria sinopse do filme. Mas ele é um filme que ele se destaca dos outros filmes de alienígena por algumas razões que eu vou explicar pra vocês aqui. Mas antes de mais nada, peço pra vocês que se curtam o meu material, meu tipo de trabalho aí, né? Divulguem o canal, curtam, compartilhem, comentem, digam-me suas impressões, se viram o filme, se preferem não ver, se não gostam desse tipo de filme, se gostam desse tipo de filme, enfim, pra mim é muito interessante saber aí o que vocês consomem, o que vocês gostam e também, obviamente, o que vocês não gostam, né? Bom, esse filme então, gente, eu vou dividir ele aqui em duas partes, tá? Então a primeira parte vai ser sem spoiler, a segunda parte vai ser com spoiler, tá? Então, agora começando a primeira parte sem spoiler, eu vou falar dos pontos importantes desse filme. Então esse filme ele é muito interessante pelo seguinte, ele eleva à enésima potência aquela frase, né, aquele mote de Hollywood que é: se puder mostrar, não fale, mostre, né? Ao invés de você ficar explicando o que é uma coisa, o cinema obviamente opta por mostrar essa coisa, e o bom cinema mostra isso de uma maneira magistral, e esse filme faz isso. É um filme com pouquíssimas falas, se não me falha a memória, eu acho que tem talvez uma, duas falas no filme, 3, assim, são muito poucas, o resto é tudo realmente mostrado em cena, e é um filme muito interessante, justamente porque ele trabalha essa concepção do visual, né, e aí é bem bacana por alguns pontos que eu vou falar também depois ali na segunda parte, que é a parte com spoiler. Outra questão que eu achei muito interessante desse filme, ele é um filme de 90 minutos. Então assim, não é aquele filme que introduz o personagem, blá blá blá, 1 hora pra ação do filme acontecer em 40 minutos correndo. Não, o filme já começa na ação. E veja, isso não quer dizer que é uma ação frenética, desenfreada, sem razão. Ela tem uma razão de acontecer. Então, depois também vou falar disso na parte com spoilers. A atriz é uma atriz que não me é conhecida, não a conheço de outros carnavais. Então, é uma pessoa que não remete ao heroísmo, né? Imagina, por exemplo, se esse filme ele fosse, sei lá, com um grande nome de Hollywood. Então, provavelmente já te remeteria a um heroísmo, tal. E não é isso que o filme quer mostrar. Então, a escolha da atriz, uma atriz muito expressiva, eu achei bem interessante. Outro ponto é que ele se passa no interior dos Estados Unidos, mas sem ser clichê de interior dos Estados Unidos. Então isso também é um ponto muito bacana. O filme com uma fotografia muito legal. Alguns deslizes, um outro aqui e ali em efeito especial, né? A questão ali dos efeitos digitais. Mas no geral, um filme extremamente competente e muito bom nesse sentido. Então daqui pra frente, gente, eu vou falar coisas com spoiler. Então se você não viu o filme e você tem vontade de ver o filme, eu recomendo fortemente que você pare o vídeo agora, vá assistir o filme, depois você volte aqui, veja se você concorda com a minha análise, faça comentários e aí a gente estabelece um diálogo. Eu não sugiro que você procure nada desse filme antes de você vê-lo, beleza? Então, galera avisada, vamos pros spoilers. Então, por que esse filme é muito bom em alguns pontos aqui que eu percebi? E, obviamente, né, gente, posso estar errado, tá? Mas a leitura que eu faço desse filme é o seguinte, tá? Primeiro ponto é um filme de ação que não tem como base a lógica do heroísmo. O que você esperaria num filme de invasão alienígena? O exército aparecendo, salvando todo mundo, blá, blá, blá. Aquela pataquada, porque, né, convenhamos, se o exército aparecesse para salvar todo mundo de uma invasão alienígena, talvez eles mandassem tropas pro Amapá enquanto tá tendo uma invasão no Amazonas. Beleza? Mas enfim, não tem essa coisa de heroísmo, não tem um grande homem, um salvador, um ex-criminoso, um policial, blá. É uma moça que ela costura, a profissão dela é artesã, então ela costura pra fora, ela faz os trabalhos dela pra fora. Então é uma heroína completamente inesperada, tá?
Esse primeiro ponto, uma pessoa muito comum. Segundo ponto, todo mundo na cidade odeia essa menina. Você assiste lá os 5 primeiros minutos, todo mundo odeia ela. Depois isso fica claro porque que ela é odiada, né? Já vou falar pra vocês, pro vídeo não ficar muito comprido também, senão a gente perde muito tempo aí. Mas a galera odeia ela, por quê? Porque no final do filme mostra que ela, durante uma discussão com uma amiga, quando ela era criança, ela matou a amiga sem querer, né? Crianças ali se empurrando, não sei o que. Ela vai jogar uma pedra na amiga e ela acaba matando a amiga. Então a cidade toda odeia ela porque a vê como uma criminosa, como uma assassina. Talvez aquela questão das sociedades mais conservadoras, menores, de achar que não há punição porque o cara é menor de, como eles dizem, menor de idade, né? Porque o cara é menor ali de 18 anos, então talvez tenha isso. Isso não fica muito claro, isso é mais interpretativo mesmo. Só fica claro que a galera odeia ela, né? Ninguém na cidade fala com ela, todo mundo rejeita ela, tem uma parte que ela leva uma cusparada no rosto. Então a galera odeia ela, então ela vive isolada nessa cidade. Ela vive numa casa isolada, no campo, numa cidade pequena, onde ela também é isolada. Ou seja, ela não tem fala, você não ouve a voz dela assim, falada. Ela não tem amigos, ela não tem companheiros. Ninguém vai salvar ela. Tá aí o título do filme, ninguém vai te salvar, tá? Então esse é um ponto crucial. E aí quando essa menina volta pra casa, né, ela vai na cidade deixar uma encomenda, ela volta correndo pra casa pra evitar contato com todo mundo. A casa dela é invadida por um alienígena, né? E aí o alienígena, assim, clássico, tá? O Grey, cinzento, bababá, olho grande, cabeção. O clássico do imaginário ocidental sobre a questão dos alienígenas, né? E aí o bicho super poderoso, né? Inclusive, outro detalhe, escutem esse filme com fone ou com um bom sistema de áudio, porque o áudio é parte integrante crucial desse filme. Então, aviso dado. E aí o bicho faz um puta de um barulho, tem telecinese, ataca, papapá, explode, né? E aí puxa essa menina, na hora que ele vai puxando essa menina, o que que ela faz? Ela faz um movimento que é igual o movimento que ela faz quando ela mata a amiga quando ela é criança. Ela bate na cabeça, né, com uma coisa na mão e ela mata esse alienígena. Então, olha que interessante. Algo que condenou a vida dela também é algo que vai salvar a vida dela. Isso esse agir muito rápido, né? Então, o agir muito rápido, num reflexo, numa inconsequência, ele pode ser algo bom ou ele pode ser algo ruim, tá ali, né? Então, nesse segundo ponto aí, ela salva a vida dela. E aí acontece um troço muito interessante, que depois eu fui ver algumas análises de filme, ninguém pegou isso, ou pelo menos ninguém entendeu como eu entendi. Não quer dizer que os caras não pegaram, os caras são burros, não souberam, não. O que eu entendi? Quando ela mata esse bicho, então ela tenta procurar ajuda, ninguém na cidade ajuda ela tem que voltar, ela é obrigada a voltar pra casa, a casa é o refúgio dela. Ela encontra o corpo lá do alien que ela matou, mas tem uma gosma assim saindo da boca desse bicho, né? E segue um caminho. Deixa claro que ali, né, alguma coisa saiu, isso, né, fica claríssimo. E depois vai se mostrar real, porque quando esses bichos morrem, tem uma espécie de parasita cheio de tentáculos, que entra nas pessoas e fica na garganta. Bom, uma coisa interessantíssima, né? Na minha visão, que não é a visão das outras pessoas que eu vi, na minha visão, esse parasita é o alienígena invasor. Então, os Grey são uma forma de vida que já foram invadidas por esse parasita, e esse parasita, então, ele usa o corpo dos Grey para invadir outros planetas. De onde é que eu tô tirando isso? Tem uma parte na frente do filme, né, no desenvolvimento da ação, que a nossa heroína, né, ela acaba sendo infectada, né, a Brin, se não me engano o nome dela é Brin, né, ela acaba sendo infectada por esse bicho, entra na garganta dela, ela consegue tirar, esse bicho inclusive é uma referência a Matrix, né, ele parece aqueles bichos dos tentáculos do Matrix, e ele cria uma ilusão na cabeça dela, de que a vida tava boa, de bababá, ela entra numa espécie de ilusão ali, numa espécie de Matrix, e ficaria ali pra frente. Mas ela percebe que aquilo é falso, a morte da amiga dela aparece pra ela, e a morte da amiga dela foi tudo aquilo que definiu a vida dela ali pra frente. Então ela percebe que aquilo lá é falso, ela enfia a mão na boca e tira aquele bicho. Esse bicho escapa, né, porque tem uma nave em cima que solta uns raios ali de vez em quando pra puxar os bichos, né? Esse bicho escapa e ele acaba clonando um corpo dela. Então ele clona uma segunda versão dela. Então, na minha concepção, se ele pôde fazer um corpo dela com o material genético que ele extraiu dela, por que ele não faria a mesma coisa com os Grey, né? Esse é o primeiro ponto da teoria. O segundo ponto da teoria é que os Greys não são todos do mesmo tipo. Eles são Greys diferentes. Então tem um que usa o poder telecinético, tal, que seria relativamente mais humanoide. Tem um outro que parece um macaco, ele é pequeno, assim, ele parece um babuíno, ele é agressivo, ele tem até umas feições mais primitivas. E aí não me parece a mesma espécie, então é uma outra espécie. E tem um outro momento que aparece um Grey gigante que faz referência tanto ao It, né, quando o It aparece naquela versão de aranha, quanto também ao Exorcista, quando ele corre de cabeça virada, assim, de ponta cabeça, e é um Grey aranhão, assim. Então, ou seja, é algo que é fruto da engenharia genética, na minha visão,
Tá? Esse é o segundo ponto aí da minha teoria. E o terceiro ponto é que quando a moça, ela no final do filme, ela acaba sendo abduzida, ela é levada pra nave, ela acaba, né, sendo ali analisada, né, pelos alienígenas. Antes de tomar qualquer decisão, eles olham pra cima e tem vários brilhos na nave, assim, que parece que estão comunicando alguma informação pra eles. Então, pode ser até que seja, inclusive, esse bicho na garganta dela, seja uma inteligência coletiva. Eu não acho que seja, mas eu acho que esses bichinhos aí da garganta é que efetivamente são os alienígenas invasores. Bom, dito isso, voltemos. Então a moça se prepara para enfrentar esses alienígenas, ela sabe que eles vão voltar, ela consegue derrotar dois deles, então ela é um oponente que para esses alienígenas é formidável. Inclusive, eles começam a ficar curiosos com quem ela é, que nos leva a essa parte final do filme, que é quando ela é levada, né, ali pra nave, e os caras começam a investigar a mente dela. E aí na mente dela você descobre que quando ela era criança, ela teve uma amiga, um desentendimento, ela matou a amiga com uma pedrada, e portanto a cidade inteira odeia ela porque ela é uma assassina na visão desses caras. E aí, o que acontece, né? Ela não morre. Os alienígenas não matam ela, né? Os alienígenas resolvem ficar com ela com a consciência que ela tem. Tanto que o final do filme, eu vi algumas pessoas falando assim, nossa, que final absurdo, eles estão dançando e felizes no final. O que acontece? Ela é levada, eles investigam a cabeça dela, depois corta pra cena final, em que ela aparece dançando, né? Ela tá numa festa com o pessoal da cidade dançando, e o pessoal da cidade tem um monstrinho ali na garganta que fica se mexendo, você sabe que eles estão infectados, e depois mostra o céu, as naves alienígenas estão lá em cima. E aí muita gente falou, nossa, que sem noção, aí um final feliz e tal, total. O que eu encaro ali, na verdade, né? Eu encaro que ela não era alguém da comunidade. Ela não era alguém que lutaria para manter aquela comunidade viva. Ela não estava lutando para salvar a humanidade. Ela não estava lutando para impedir a invasão alienígena. Ela estava lutando pela própria vida. E aí os alienígenas ofereceram para ela. Falaram, olha, você fica aí, tá tudo certo. E em troca, o que eles oferecem para ela? Pertencimento comunitário. E pra ela tá ótimo, porque ela tudo que ela sempre quis. Ela acabou sendo... Ela tenta, né, no filme, falar com as pessoas rejeitam elas. Então tudo que ela sempre quis foi concedido por esses alienígenas. Enquanto que os seres humanos negavam tudo pra ela que ela sempre desejou. Então me leva a pensar um pouco, né, historicamente falando. Não vou entrar muito em detalhe, mas pra vocês entenderem, né. Tem ali, durante as invasões holandesas, tem o chamado Calabar, né, que é o traidor. No processo das invasões, que é o português que trai os portugueses e é visto como o exemplo de grande traidor e tal. Mas assim, né? Quando você vive num lugar que o lugar não é bom pra você, e aí vem um grupo estrangeiro, alguma coisa, e a tua vida melhora, e você passa a apoiar esses caras, você é um traidor? Você é um traidor ao se voltar contra aqueles que nunca estiveram ao seu lado? Então isso é um ponto muito importante de reflexão. Ela traiu a humanidade, ou ela, na verdade, encontrou novos aliados. Mas pô, a humanidade inteira tá dominada por aqueles bichos. Mas não sei o que eles vão fazer. O que aqueles bichos vão fazer? Não sei. O que a humanidade fez por ela até hoje? Só deu ódio. Então esse ódio pra ela acabou jogando pra lá. Então isso é um ponto muito importante. Tem uma outra questão também que eu gostaria de ressaltar, é que tem uma parte em que ela luta com o clone dela. E quando ela mata o clone dela, ela chora, né? Ela chora ali, ela mata o clone dela, que tava infectado com aquele bicho, tal. Ela chora. Algumas pessoas enxergaram que aquilo era ela matando o passado e ela precisa matar o passado para seguir em frente. Eu não encaro dessa forma. Eu acho que ela chora porque ela também reagiu com violência e deu dor para ela mesma. Então ela também se violentou, ela também se atacou, ela também se destruiu, ela também se matou. E eu acho que isso deixa a personagem mais complexa, né, nesse sentido. Então, gente, para não ficar muito comprido esse vídeo, são essas as minhas análises. Acho muito bacana esse tipo de filme, que mexe com o psicológico dos seres humanos, que mexe com, né, a visão deles de mundo, quem eles são nesse local, o que eles estão fazendo. E os alienígenas, por sua vez, também são muito interessantes, né? Muito bacanas. Eu digo até, inclusive, que no final, quando eles estão com o bicho na garganta e estão dominados, mas veja, eles estão dominados, mas eles estão com saúde, eles estão vivendo bem, eles estão vivendo sem guerras. Então você está dizendo que a escravidão mental é um bom projeto. Não, mas e a contraparte? É diferente? Nós não nos escravizamos com TV, com internet, com consumo. Nós também não somos escravizados de uma falsa felicidade. O que é o Instagram e o que é o Facebook, ou sei lá que vocês estão usando hoje porque eu sou velho, mas, né, sei lá, o TikTok. O que é isso senão uma falsa construção de uma realidade inexistente, né? Vocês constroem uma realidade que inexiste para parecer mais feliz e para ser aceito. O que é isso? Isso também não é ilusão? Então isso também eu acho que é bem interessante se pensar quando a gente para colocar na dicotomia dos alienígenas e dos terrestres.
Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês assistam o filme, que vocês comentem comigo, porque eu gosto pra caramba desse tipo de filme e gosto de trocar ideia sobre ele. E vamos que vamos, né, gente? Se vocês curtirem, comentem aí que eu faço mais sobre outros filmes, sobre outras séries que, de verdade, eu sinto muita vontade de fazer. Beleza? Um abraço pra todos vocês, até a próxima aí. Selo, esse filme é do Calhau.